Olá, sou o professor de artes Rodrigo Vieira e a partir de agora vou apresentar os conteúdos que foram preparados para a aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós teremos uma aula sobre revisão daqueles conteúdos que foram passados em sala de aula e dos conteúdos de prova. Sobre a questão da arte popular e comercial, a gente tem que entender que a arte popular e comercial ela está relacionada à cultura de massa. Então, nós temos aqui alguns exemplos: HQ, cinema, música. Todos esses elementos são elementos que fazem parte da cultura de massa. Claro que existem muitos outros, mas esses são principais porque eles vão ajudar os artistas, especialmente da pop art, a produzirem suas obras. Olha só alguns dos artistas. A gente tem Andy Warhol, que fazia reproduções sistemáticas de algumas imagens. Então, aqui nós temos John Lennon, temos Marilyn Monroe. Então, sempre que você vê essas imagens reproduzidas várias vezes, ela está associada a Andy Warhol. Já Roy Lichtenstein, ele era um artista que usava das HQs como fonte de inspiração. As obras dele eram como se você retirasse um quadrinho daquela HQ e ampliasse, certo? Então, essa é a característica do Roy Lichtenstein. Agora, Andy Warhol e Roy Lichtenstein podem também usar a HQ como figura de linguagem, certo? Mas quando você tem essa imagem reproduzida várias vezes, então você pode saber que é de Andy Warhol. O Roy Lichtenstein, ele vai usar uma imagem apenas. A pop art, que a gente precisa entender, o que a gente precisa guardar, é que ela surge na Inglaterra e ela vai ter seu auge lá nos Estados Unidos, especialmente na cidade de Nova York. Ela foi criada por Lawrence Array, do grupo de artistas independentes, e ele vai trazer reproduções de temas relacionados ao consumo, à publicidade, ao estilo de vida americano. Isso tudo como uma forma de crítica. Ele vai influenciar grafismos e desenhos relacionados à moda também. Ainda hoje, essa vertente da arte, né, esse estilo de arte, é muito utilizado. Ela tem como característica reproduções de série do mesmo tema, aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa e uso da serigrafia. Serigrafia é algo importante de se lembrar com relação à pop art. A gente tem, então, uma imitação à estética industrial, uso de imagens de celebridades, tá? Não simplesmente para exaltar essas celebridades, mas também para criticar o uso da imagem dessas pessoas, né, que não deixam de ser pessoas também. A inspiração no universo das histórias em quadrinhos, a crítica e a cultura de massa. Então, tudo isso não é simplesmente para fazer algo bonitinho, mas também é para criticar como que essas imagens, como que essas pessoas estão sendo utilizadas pela indústria. E a volta ao figurativo, que nós vimos que no expressionismo alemão, esse figurativo tinha deixado de ser tão forte, né? Então, agora no pop art, a gente volta a ter o figurativo, que é você olhar a imagem e identificar a imagem como ela é. Então, aqui nós temos Andy Warhol, com os mesmos exemplos da aula anterior. Nós temos aqui dois planos de duas séries que ele faz, né, uma colorida e uma preta e branca da Marilyn Monroe. A gente tem o Elvis Presley aqui representado, né? Então a gente tem aqui o cinema e aqui nós temos a música. E aqui nós temos também peças publicitárias, né? No caso da Coca-Cola, que também foram várias reproduções que Andy Warhol fez. As latas de sopa Campbell's, que ficou muito famosa essa obra, inclusive ela vendeu muito mais depois dessa obra de Andy Warhol. Esse daqui é o Richard Hamilton. Essa obra é uma colagem, então ele usa várias peças e cola umas sobre as outras. E essa é a principal obra do início do pop art. Ela é considerada uma das primeiras obras do pop art. Então, o pop art ele vai passar pela Inglaterra, vai passar pelos Estados Unidos, especialmente por Andy Warhol, que fazia essas reproduções sistemáticas, e Roy Lichtenstein, que fazia as imagens relacionadas à HQ. No Brasil, a pop art vai chegar mais como uma crítica
com relação à ditadura militar. Sobre a canção, o que a gente tem que lembrar? Que a arte, ela expressa estética histórica, cultural e valores, tá? Todas essas características aqui estão dentro da arte. E a música, a canção, não é diferente. Ela vai trazer experiências, ideologias e princípios dos autores, dos compositores. A melodia ela é pensada de forma que os sons representem a poesia. Você vai encontrar músicas alegres, músicas tristes. Tudo isso daí foi pensado para estimular algum tipo de sentimento em você. Então, a música ela não é algo assim tão inocente. Ela é feita para poder mexer com seus sentimentos. Alguns artistas vão fazer primeiro a poesia, a letra, né? Depois a melodia, outros fazem primeiro a melodia, depois a letra. A ordem dos fatores aqui não altera o resultado. O importante é que no final você vai ter uma obra musical que vai passar uma mensagem. Então, a canção popular ela é uma música curta com letra, composta para uma ou mais vozes, como por exemplo no sertanejo, que é composto para 2 vozes geralmente, embora tenham solos também. Ela é acompanhada por instrumentos e geralmente é apresentada em forma de poesia, são letras mais simples, e tem uma mescla de estrofe com refrão. Aqui nós temos alguns exemplos de músicas brasileiras e as matrizes, isso daqui é importante, as matrizes da música brasileira são a indígena, a portuguesa e a africana. A partir disso daí, cada estilo musical vai ter sua particularidade, seu ritmo, sua melodia, sua instrumentação, mas elas geralmente passam por essa origem aqui. Claro que hoje em dia a gente tem muito mais referências, né? Porque vivemos em um mundo globalizado, mas de matrizes da música brasileira, essas 3 aqui são as importantes. Com relação à arquitetura, o que a gente pode ressaltar, especialmente, é isso daqui. As pirâmides, que são o ícone da arquitetura egípcia, elas passam por um processo até chegar aqui. Primeiro, existiam as mastabas, depois as pirâmides em degraus, e depois as pirâmides propriamente ditas. Qual é a relação de tudo isso daí? Tanto a mastaba, quanto a pirâmide de degrau, quanto a pirâmide comum que a gente conhece, quanto os hipogeus, eram basicamente arquiteturas voltadas para a questão da vida e da morte. Então, aqui a gente enterrava os faraós, certo? As pessoas importantes. Então, nós temos aqui a mastaba, que no térreo você tem esse polígono, que tem a base mais larga e o topo mais estreito. E lá no subsolo ficava, então, o túmulo. Depois a gente evolui para as pirâmides em degraus, que você pode ver aqui a mastaba, mas você tem uma grande mastaba aqui, outra mastaba em cima, outra mastaba em cima, outra mastaba em cima. Esses volumes dão origem às pirâmides em degraus. E depois a gente evolui para as pirâmides de Gizé e os hipogeus, que eram, na verdade, monumentos esculpidos na própria rocha, nas próprias montanhas. Então aqui nós temos exemplo de mastabas, pirâmides em degraus, as pirâmides comuns, aqui a gente pode ver um grupo de pirâmides em degraus, e os hipogeus, que estavam ali esculpidos na própria rocha. Na Mesopotâmia, a gente tem os zigurates. Qual é a relação, então, do zigurate com as pirâmides? Eles vão fazer uma referência às montanhas, né? A gente está no deserto não tem muita montanha, mas pela arquitetura eles vão reproduzir as montanhas, porque as montanhas estavam relacionadas aos deuses, tá? O grande Deus, os grandes deuses estavam nas montanhas. Na Bíblia existem muitas referências ao Deus de Israel como Deus das montanhas. Então, essas culturas, elas tinham essas características de reproduzir montanhas, né? Claro que muito mais simbólico, né? Já na história da arquitetura, ao longo da história, a gente tem a arquitetura na pré-história, na antiguidade, a arquitetura clássica, a gótica, a barroca, a neoclássica. Quais são as características delas? O que é importante da gente lembrar, a gente já falou aqui da antiguidade, é que a arquitetura clássica, ela se você olhar essa imagem aqui, você vai ter então o ícone, o símbolo da arquitetura clássica.
que é, então, uma arquitetura que tem essas colunatas, essas colunas pertinhas umas das outras, sustentando aqui esse telhado. Na arquitetura gótica, a gente tem essas referências aqui que apontam para cima. Então, é uma arquitetura que faz você olhar para cima, certo? Na arquitetura barroca, a gente tem mais movimentos na arquitetura, nos prédios, nos templos. A gente tem uma dramaticidade. E na arquitetura neoclássica, a gente resgata a característica do clássico, só que aqui era o prédio em si. No neoclássico, você tem muito mais coisas além disso. O clássico é apenas um elemento estético para esse prédio clássico. Então, se você recortar só isso daqui, você tem um clássico. Mas o neoclássico tem muito mais coisas por trás. Na arquitetura moderna, o que a gente precisa ressaltar é o concreto armado, ele é o elemento principal da arquitetura moderna. O concreto armado é a mistura do aço com cimento. E só a partir dele é que a gente consegue reproduzir ou fazer o que a gente faz hoje. Nós temos aqui, então, essas 5 características, que são térreo livre, planta livre, fachada livre, janela e fita, terraço jardim, são as características que Le Corbusier compilou como princípios da arquitetura moderna. E aqui nessa obra da Vila Savoyard, a gente pode ver esses 5 elementos representados aqui. Então, aqui no térreo, nós temos o térreo livre, que se chama pilotis. Em Brasília, isso é muito comum. A fachada livre, ou seja, a gente tem esses lados da construção sem muito ornamento, sem muita decoração. Janela em fita, ou seja, a janela não é aquele quadradinho, né? Mas é toda uma ligação ao longo da fachada. Lá em cima a gente tem o terraço-jardim. E aqui nós temos, então, a compilação do que seria a arquitetura moderna. Aqui nós temos uma obra chamada Casa da Cascata, de Frank Lloyd Wright, Museu Guggenheim, nos Estados Unidos. E no Brasil, a primeira obra arquitetônica moderna é o Ministério da Educação e Saúde, de Lúcio Costa e equipe. Então, nós temos aqui as fachadas livres, sem muito ornamento. Lá em cima, tanto aqui desse prédio quanto aqui do anexo, a gente tem o terraço-jardim, janelas em fita, o térreo livre para a passagem dos pedestres. Então, nós temos aí as características da arquitetura moderna chegando no Brasil. Em São Paulo, a gente tem o exemplo do edifício Copan, de Oscar Niemeyer. Temos também, na Avenida Paulista, o MASP, de Lina Bombardier. E esses são os elementos importantes que a gente precisa estudar para a prova. Vou pegar aqui uma partitura, um exemplo qualquer, para a gente lembrar o que é exatamente importante para a nossa prova. Aqui nós temos as divisões no pentagrama, essas divisões verticais. Essas divisões são chamadas de compassos. Então, nós temos aqui o primeiro compasso, o segundo compasso, o terceiro compasso, quarto compasso. 4 compassos aqui no caso. Aqui temos 1, 2, 3, 4. 4 compassos. A gente está pegando só essa linha. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5 compassos. Então, sempre que você vê um palitinho desse, tá? Uma linha vertical dessa, é um compasso. Então, chegou aqui o primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso, quarto compasso, quinto compasso. Então, isso é importante com relação à música para a preparação da nossa prova. Tá? Então, essa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.